Olá, está começando o Diversidade e hoje a gente traz um humorista que é quase mineiro. Paulo Araújo nasceu em Pernambuco, mas mora em Minas Gerais há 12 anos. Por aqui, ele passou a identificar muitas coisas curiosas e engraçadas nessa diferença cultural. Das observações do cotidiano, nasceu Quase Mineiro, um show de comédia stand-up que ele apresenta em diversas cidades do Brasil. Aqui em Caratinga, ele fez parte da programação de abertura do Congresso Multidisciplinar UNEC. O nome do show é Paulo Araújo em Quase Mineiro, que é bem isso. É como se eu estivesse explicando que eu sou quase mineiro hoje. Eu não sou de fato, mas sou de direito. Se fosse fazer igual o green card americano, eu já seria. Eu tenho filho, eu tenho família, residência fixa, emprego, moro há 10 anos. Eu tenho tudo para ter a dupla nacionalidade já. Estou prontinho, assim, basta a imigração me confirmar que tá tudo certo. Então o show é meio isso, é contando como eu fui ficando mineiro com o tempo. E entendendo como o mineiro funciona, como fala, como reage, como age. E aí o show acabou virando isso. Ele virou o show que você entende um pouco do universo complexo do mineiro. Bem complexo. Eu era engraçadinho da turma na escola, eu tinha uma responsabilidade de ser engraçado. Eu sentia que às vezes a turma esperava que eu ia falar algo engraçado. Assim. Eu levantava a mão, todo mundo virava pra mim pensando, agora vem uma piada aí. Mas durante a vida inteira, até que um dia eu pensei, posso fazer isso virar uma profissão, né? Aí estudei a ideia de como criar um texto, levar para o palco e produzir um show num teatro, fazer todo aquele processo. E aí foi funcionando, né? Fui vendo, a princípio meio como hobby, segundo emprego ali, aquela renda extra. Falei assim, vou fazer o que der, deu, né? Eu tenho outro emprego. Até que virou profissão de verdade, né? Até que hoje é profissão mesmo, assim, eu trabalho 8 horas por dia, ou às vezes mais, para produzir conteúdo, produzir vídeo, criar texto, criar stand-up, fazer show, viajar para a cidade fazer show. Então hoje é um trabalho, como qualquer outro, assim, bem comum mesmo. O jeito que eu trabalho é o jeito que qualquer um trabalha, mesma coisa. Eu era bom de nota, mas eu era o cara engraçadão. E isso até era ruim para os professores, porque tinha muito professor que tirava ponto, né, de aluno que era ruim de nota, mas os pontos não me faziam falta. Então eu ficava imune a punições. Então os professores não sabiam como me punir, né? Porque eu tinha pontos sobrando para passar na matéria, aí ele me punia, mas não mudava muita coisa. E eu acho que isso, analisando hoje, depois de velho, assim, eu acho que no fundo eu só estava sendo engraçado, eu não estava prejudicando tanto. Eu só estava desenvolvendo o que hoje de fato é meu trabalho. Acho que as escolas precisam observar esses pequenos talentos assim na escola. Se tem um menino que é bom de comunicação, é divertido, quem sabe vai ser um bom jornalista, vai ser um bom vendedor, vai ser um bom comerciante, um bom comediante, um bom pintor. São vários os saberes, né? Não é só... Se eu não tô nem aí pra matemática, mas eu tô fazendo todo mundo rir na aula. Tô contribuindo de alguma forma, né? Eu tenho alguns ídolos na comédia, o Roberto Gomes Bolanhos, que é o Chaves. Assim, é a comédia que pautou minha vida, foi Chaves. Desde criança, e eu faço questão dos meus filhos assistirem Chaves. Eu sou bem Chaves maníaco, assim. Eu curtia muito Hermes e Renato também. Foi uma grande inspiração. Até se você for ver meus vídeos, ele tem algumas inspirações do Hermes e Renato. Chico Anísio, eu tenho muito comediante gringo, né? O Louis C.K., o Bill Burr, o Chris Rock, vários comediantes americanos, mais para a área de stand-up, assim, quando eu fui virando mais de stand-up, para entender o palco, assim, mais. Mas, basicamente, o principal é o Chaves. O Chaves é o que norteou toda a minha comédia até hoje, foi o Chaves, com certeza. Eu trabalhava na prefeitura da minha cidade com uma jornalista, Marcela Knupp, e ela tinha um programa na TV local, que era a TV Candides, lá de Divinópolis. Aí eu falei, eu já era um engraçadinho do trabalho, eu falei pra ela, deixa eu fazer um quadrinho de 1 minuto na TV aí, que era um stand-up, eu tinha uma cortina atrás, um microfone, e eu fazia um stand-up de temas da atualidade, assim, de 1 minuto. E o quadro deu muito certo, o pessoal gostava do quadro, assistia o programa muito pelo quadro, o programa da Marcela, desculpa Marcela, o programa não era tão bom, mas o quadro era legal. Aí depois foi pegando, comecei a ir pro teatro, um pessoal do grupo de teatro me chamou pra fazer stand-up. A gente tinha um show de improviso e eu fazia um stand-up no começo.
E aí foi andando, a coisa foi andando, até que agora eu faço meus próprios shows, né, sozinho. Stand-up é uma profissão bem solitária em alguns momentos, porque você tem que, parte do trabalho é você sentar, se fechar num lugar e escrever. E aí você escreve, eu converso com os outros comediantes mais novos, assim, que você escreve 100 piadas para tirar 4 boas. É uma média, assim, muito baixa de acerto. Você escreve muito, peneira, é um garimpo, assim. Aí você leva pro palco, o povo não ri, aí você leva, melhora ela. É um trabalho árduo e solitário. Às vezes rola de você trabalhar em equipe, de falar pro cara, eu fiz essa piada, o que você acha? Aí ele fala, pô, melhora isso aqui e tal. É um trabalho longo e árduo até você chegar ao... Por exemplo, o show que eu faço hoje de 1 hora, ele demorou mais ou menos uns 5 anos para ficar nesse formato. É um processo de longo trabalho, de você testar a piada, fazer a piada, e ele ainda está em desenvolvimento. Cada vez que eu apresento, ele fica um pouquinho melhor. Eu brinco que eu sou pernambucano, de nascimento, mas eu sou um comediante mineiro. Eu nasci como comediante mineiro, né? Eu não era comediante em Recife. Então, o comediante Paulo Araújo é mineiro, ele nasceu em Minas. Mas eu moro aqui há 12 anos, eu vim pra cá, eu casei com a mineira, né? Ela foi passar férias lá em Recife, a gente se conheceu, casou. A gente morou lá no começo, mas depois ela com um bom mineiro, sentiu muita falta da família. E aí eu falei, vamos morar lá então. A gente veio morar aqui e aí eu me apaixonei pela cidade, assim, por morar no interior de Minas. Talvez se eu morasse na capital, eu não teria a mesma tranquilidade de viver como eu tenho, então talvez eu não morasse em Minas. Mas aonde eu moro me fez ficar em Minas e aí como a gente no stand-up vai falando da nossa própria vida, em determinado momento, eu falei que eu sou um cara de Recife que mora em Minas. E aí comecei a falar as diferenças. E a plateia amou. Aí eu falei, pô, se pra mim isso é um dia a dia meu, e eu gosto de falar disso, e o público gosta de ouvir, então vamos embora, vamos falar isso. Aí a gente eu fui falando, e o povo foi gostando, e eu fui falando, e o povo foi gostando. A gente tava até falando em off, né? O que eu gosto mais do mineiro, que eu acho que é isso que faz todo o segredo desse cafezinho ficar tão bom, é que o mineiro gosta da manota, gosta da gracinha, ele gosta de ser engraçado, ele gosta de ser divertido, ele gosta de ser receptivo, ele gosta de prosa, ele gosta de ouvir causo. Isso é da veia do mineiro. Talvez você vai em outras cidades, o povo é conhecido por ser chato, enjoado, não gosta de falar, não cumprimenta, não gosta de visita, gosta de distância e tal, diz que vai na casa do outro e não vai. O mineiro é o contrário, se juntar 3 ou 4 mineiros tem uma festa. Joga uma viola, uns torresmo, uma pinga e vira uma festa. É muito rápido que vira uma festa em Minas. Então é um povo que tem isso já entranhado nele. Eu só precisei chegar e comentar. O mineiro ouviu e falou, nós é assim mesmo. E aí, seguiu. É natural, né? Por exemplo, tem muitas vezes que eu faço um vídeo falando do arreda. Aí os comentários são, uai, e nos outros lugares como é que fala arreda? Eles nem sabem, assim, eu acho que sabem, eu acho que é brincadeira. Mas eles, nem imagina como a pessoa fala arreda em outro lugar. Porque a palavra é tão tradicional, é tão comum, que pra ele não. Vai mais pra lá é arreda. Não existe vai mais pra lá, existe arreda. Então tem várias palavras, uai. O povo fala o que no lugar de uai? Não sei, é tão comum, eu falo uai desde que eu nasci, então... Aí quando eu chego e falo assim, olha, você percebeu já que você sempre fala uai? Aí a pessoa fala, uai, eu? Então é muito... O mineiro acaba se chocando com ele mesmo, ele se olha no espelho, né? Ele tava falando, de repente ele fala, não é que nós é assim mesmo? E segue, mas é um jeito bom, né? É um estereótipo bom, um estereótipo hospitaleiro, divertido, bacana. Não é ofensivo, então ele acaba falando, nós é assim mesmo. Pode continuar falando aí que tá bom. Eu tô numa situação muito complicada hoje, porque eu faço stand-up pra falar de como o mineiro fala. Então tem piada que eu falo assim, tem uma vez que o mineiro fala uai. Aí eu vou e falo um uai naturalmente, meu. E aí estragou a piada, eu tenho que voltar. Ela fala, gente, finge que não ouviu eu falando uai, porque esse aí não era do texto não, esse aí foi meu natural. Aí eu tenho que começar de novo, pra fazer a piada de novo, pra ficar certinho. Aí o povo ri também, porque já tem uns que eu não consigo, nó e nu eu não consigo. Nó e nu eu falo o tempo todo. O tempo todo eu falo nó e nu. Trem eu falo pouco, uai eu falo pouco, mas nó e nu, às vezes eu vou fazer uma piada que é, o mineiro fala nó, eu falo de novo. Não, esse segundo nó foi meu mesmo, não tava no texto não. É difícil, tá bem complicado pra mim ultimamente, que eu não consigo mais falar de fora. Eu já tô um pouquinho dentro, né? Aí eu não consigo mais falar.
No próximo bloco tem a segunda parte desse bate-papo sobre comédia e mineiridade. Fique ligado! Segundo bloco começando e hoje o convidado é o humorista Paulo Araújo, que esteve em Caratinga com o show Quase Mineiro. Além dos palcos, ele marca uma presença forte na internet com vídeos nas principais plataformas. Essa produção inclui esquetes e redublagens que ele roteiriza, grava e edita sozinho. Paulo mantém ainda um podcast sobre futebol, o TimbuCast. Nele, o foco principal é o Náutico, time do coração do humorista. Eu tenho um estúdiozinho em casa, né? Eu montei um pequeno estúdio em casa com tudo o que eu preciso para gravar, uma câmera, luz. Então eu paro, eu tenho uns arquivos lá onde eu guardo ideias. E em determinado momento eu falo, eu preciso fazer uns 2 vídeos essa semana. Quais os que estão a ideia mais avançada? Aí eu vou lá, às vezes tem uma coisa que surge do nada também, assim. Teve o lance da guerra na Rússia, lá que eu falei que o Zema foi lá salvar a guerra. Aquilo foi porque aconteceu, foi muito rápido. Aí depois teve a guerra, estragou meu vídeo, né? Eu tive que apagar o vídeo. Mas é isso, é momentâneo. Às vezes tem uma coisa que eu já tenho lá, às vezes acontece uma coisa agora, ou surge uma série que bombou, aquela do coreano lá que bombou. Como era o nome dela? Round 6. Ele bombou o Round 6. E aí eu falei, tem que fazer um vídeo sobre isso. Aí eu fiz um vídeo sobre Round 6 mineiro. Então tem todos esses... Às vezes é do nada, às vezes é uma coisa que eu já estava programado, então varia muito. Mas é uma produção bem igual a qualquer... Tipo, se você é padeiro, é a mesma coisa. Você tem que acordar cedo, fazer pão, eu acordo cedo para fazer vídeo. É a mesma coisa. Não tem glamour nenhum nisso. Bom, você tá cheio de dívida, sem dinheiro, precisando pagar uns trem, precisando de dinheiro rápido? Uai, você também quer me dar um cartão desse aqui pra ir pra um jogo que eu ganho dinheiro ou eu morro? Não, senhor, tô vendendo Minascap. O prêmio domingo é 400 mil, você não precisa nem arriscar a vida pra ganhar. Torresminho frito, 1, 2, 3. Uai, se me acerta aqui, senhor, tá doido? Os vídeos, na verdade, durante a pandemia a gente aumentou a produção, né? A gente fez mais porque não tinha outra coisa pra fazer, então a gente foi fazer vídeo. E aí os shows foram atrapalhados, né? Porque a gente não podia fazer show e era a melhor época, assim, meus números mais cresceram, né? Mas graças a Deus agora as coisas melhoraram e a gente pôde voltar a produzir, fazer tanto vídeo quanto show. E aí estamos indo, né? A pandemia deu uma atrapalhada, mas as coisas... A gente conseguiu estabilizar de alguma forma ali. Eu mantive algumas coisas de Recife ainda na minha cultura, assim, que eu não consigo abrir mão, que é cuscuz. Tem um negócio chamado bolo de rolo de Recife também, que é muito bom. E alguns da minha família, nem todos, não, brincadeira, a família inteira também, mas e o Náutico, que é meu time de coração, né? Então, como eu não moro mais em Recife, eu era um cara que ia pra todo jogo, eu era bem fanático mesmo. A maneira que eu tenho de fazer uma ligação com o Náutico ainda é ter esse podcast. É lá onde porque se o Náutico ganha de goleada um jogo, não tem ninguém aqui para comentar. E se perde também. Então eu fico muito numa zona de limbo ali. Aí eu preciso ter esse podcast para me aproximar. É mais terapêutico para mim, assim. É uma coisa meio terapêutica de falar assim, não, ainda tô perto daquela minha comunidade ali. E aí eu me envolvo dessa forma. É muito legal, inclusive, fazer um podcast. Eu gosto de falar de futebol. Eu gosto de zoar o Cruzeiro, de vez em quando eu zoo o Cruzeiro. Eu não gosto de zoar o Atlético, porque o Atlético tá bem agora, né? Quando ele estiver mal, eu vou zoar. Mas o Cruzeiro, eu tive muita oportunidade de zoar o Cruzeiro. Infelizmente, inclusive, ontem, um dia antes dessa gravação, o Náutico perdeu pro Cruzeiro. Mas vamos ter novas oportunidades. Eu tenho um pequeno problema com shows, assim, porque eu gosto de estar em casa. Então, eu viajar para fazer show é muito bom, o show. Mas a viagem, o período que eu fico longe de casa, essa parte é muito dolorosa psicologicamente pra mim, assim. Eu fico com saudade dos meus filhos, eu gosto muito de estar em casa, então... eu gosto muito de fazer show e voltar. Acabou o show, eu tenho que voltar. Aqui não dá, né? Aqui é muito longe, então eu tenho que ficar... Mas a cidade é ótima, não tô reclamando não, tá, gente? Mas é porque eu queria ter um estalo e estar em casa. Mas é coisa minha de homem da roça mesmo, assim, eu gosto de estar em casa. Mas tem sido muito bom, a gente tem feito muitos shows por mês, aí, muitos shows, toda semana tem show pra caramba pra gente fazer. E eu tenho que, querendo ou não, é a boa fase agora, né? Então a gente tem que aproveitar. Não sei até quando dura isso, uma hora o povo vai olhar assim e falar: uai, esse rapaz não é de Minas não, ele tá enganando nós. E aí, acabou. Quando perceberem, acabou tudo.
Aí eu tenho que aproveitar enquanto eles ainda estão gostando de mim. Vai que, né? Vai que eles falam assim, não é tão bom, não, esse menino foi fácil do uai, nem falou uai tão bem, não. Aí eu me ferrei. Para conferir os vídeos do Paulo Araújo, você pode acessar o canal youtube.com/tomatecru. No Instagram, o perfil dele é @pauloaraújoinsta. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.